Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Em nosso último encontro, nós apresentamos várias sugestões para uma melhor qualidade de sono, especialmente para quem sofre de insônia ou tem dificuldade com o travesseiro. Creio que se você for persistente e se você gostar de saúde, já está começando a colher dividendos desta aplicação em autocontrole e autodomínio, neste primeiro pilar, para o mínimo necessário para se obter saúde. Lembrando sempre que alguns poderão necessitar de ajuda profissional, como médicos, nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas e talvez cozinheiros. Sim, pois hoje falaremos do nosso segundo pilar, o alimento. E a sua saúde, como vai? Vivemos em tempos difíceis e estranhos, onde para obtermos qualidade de vida, destruímos os pilares de uma vida saudável. A escassez de sono de qualidade, o excesso de trabalho com exigências às vezes de multitarefa, falta de tempo para investir em atividades físicas que reduzem a obesidade e que promovem ganho de saudável massa magra muscular, presença vampirizante das drogas lícitas, como tabaco, álcool e não tão inocente açúcar refinado, quase inexistência de lazer com os amigos, familiares ou a cara metade. O resultado disso é o surgimento de doenças e processos inflamatórios crônicos, como hipertensão, diabetes mellitus, cânceres variados, intoxicação com pesticidas e agrotóxicos, distúrbios mentais leves como a ansiedade ou depressão, ou mesmo distúrbios severos, como os surtos esquizofrênicos e as tentativas de suicídio. Isso vem gerando gastos com a saúde pública de grande monta, com doenças que poderiam ser evitáveis e preveníveis, além de dramatização profunda nas famílias. Vivemos uma era de epidemia de obesidade, ao ponto não só de ser o segundo fator de risco que mais causa morte no Brasil, como no mundo. Hoje, segundo estudos, acredita-se que morre-se mais de abusos alimentares no mundo do que as consequências da fome e desnutrição. A obesidade desencadeia uma quebra de equilíbrio homeostático no organismo, promovendo, entre outras mazelas, a resistência insulínica, a síndrome metabólica, a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, os distúrbios do colesterol e dos triglicérides e o perigoso aumento da gordura visceral intraabdominal. Só para introduzir o assunto, em 400 anos a.C., Hipócrates de Cor, o pai da medicina grega, já fazia um alerta: faça com que seu alimento seja o seu medicamento e o seu medicamento o seu alimento. Ou seja, há 2.500 anos atrás, já havia quem reconhecesse e divulgasse a importância dos alimentos, não apenas pelo seu valor calórico, mas principalmente nutricional. Hipócrates reconhecia que havia pacientes que se alimentavam mal, mas não estavam nutridos. Na visão de Hipócrates, talvez, por exemplo, uma alimentação baseada em massas e carboidratos não tinha o mesmo valor nutracêutico de uma salada de verduras, legumes, folhas oleaginosas e proteína de qualidade, como um bom peixe. Intuitivamente, provavelmente, sabia que nós éramos o que nós comíamos e o que nós absorvíamos. Isso quer dizer que nós deveríamos substituir nossos remédios como antihipertensivos, antiglicêmicos, antibióticos, etc. por alimentos? Não. Não se pode combater uma infecção do apêndice com brócolis ou a tuberculose com espinafre. Essas doenças agudas requerem medicamentos alopáticos de ação rápida ou até mesmo de uma cirurgia,
ou então encarar o risco de morte. Mas, para prevenir, combater e auxiliar no tratamento de doenças crônico-degenerativas, a abordagem é um pouco mais ampla e requer às vezes uma grande mudança de paradigma. Grande, porém simples. O processo de doenças, salvo exceções, não se instala da noite para o dia, e sim sorrateiramente, a partir dos nossos hábitos culturais, hábitos alimentares e hábitos sociais. Até que, exaurindo as reservas naturais, deflagre uma quebra na homeostase, no equilíbrio. Mais importante do que tratar uma doença seria promover a saúde. Uma vez que estejamos doentes, se não fizermos nada a respeito, viveremos numa eterna dependência da indústria farmacêutica da doença e seus lançamentos químicos e alopáticos. O que fazer então? Primeiro, buscar informações. Segundo, adotar hábitos saudáveis e naturais, fazendo regularmente como regra e não como exceção. Abandonar alimentos industrializados e refinados. Basta seguir simplesmente uma regra: descasque mais e desembrulhe menos. Dizem os antigos e também os mais sábios que tudo que Deus fez é perfeito, tudo já está na natureza. O terceiro passo é fundamental: buscar a ajuda de um nutricionista funcional ou de um nutrólogo bem informado para ajudar nessa mudança do estilo de vida saudável. Eu devo começar a pensar hoje em que tipo de idoso eu quero ser. Um idoso livre, independente, autossuficiente, ou aquele idoso que vive numa cadeira de rodas com um respirador a tiracolo? Para aqueles que desejarem saúde, o projeto é investir em alimentos funcionais, que além de matar a fome, também ajudam a reduzir o risco de complicações, agravos de doença e nutrem o nosso corpo. Para aqueles que já se encontram doentes, a solução é começar a se informar, se esclarecer e praticar o retorno a uma alimentação saudável. Além de mudar, claro, o estilo de vida, o que inclui adotar, já falamos, um sono de qualidade. Outros pilares falaremos nos próximos encontros. O Instituto de Medicina de Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos define como alimentos funcionais aqueles que potencialmente saudáveis, incluindo alimentos modificados ou ingredientes alimentares, proporcionem benefício à saúde, além dos nutrientes que eles contêm. Dito esta introdução, agora vamos compartilhar algumas dicas importantes para você se responsabilizar pela conquista de sua própria saúde através da alimentação. Lembrando mais uma vez que um pilar sozinho pode muito, mas não pode tudo. É necessário associar vários pilares. Já falamos do sono, agora vamos falar da alimentação. Em breve falaremos dos outros. Então, quanto à alimentação nutricional, comece pelo cultivo dos bons hábitos alimentares, retirando aquilo que silenciosamente vai destruindo, minando e esgotando suas reservas de saúde, como por exemplo o sal. O sal é importante ator na origem dos processos como a hipertensão e doenças cardiovasculares. O mínimo recomendado pelas sociedades que controlam drogas e alimentos nos Estados Unidos, o FDA, o consumo mínimo de sódio deveria ser de 2.300 miligramas ao longo de um dia. Porém,
Se estima que 90% da população norte-americana ultrapasse muito esses limites, o que explicaria a epidemia de obesidade, hipertensão e gastos astronômicos com custos hospitalares. Lembremos primeiro que o sal é um tempero e pode ser facilmente substituído por outros temperos, sejam eles isolados ou misturados de acordo com a criatividade do mestre Cuca na cozinha. Imagine, por exemplo, você na cozinha diante de uma boa carne, peixe ou frango. Ao invés de usar sal, você usa a sua criatividade para fazer uma mistura envolvendo 1, 2, 3 ou vários temperos, como por exemplo, pimenta preta, páprica, alho, orégano, tomilho, pimenta caiena, manjericão, manjerona, sálvia, açafrão, endro, suco de limão, vinagre balsâmico, vinagre tinto, alecrim, cebola seca, coentro, salsinha, azeite de oliva, óleo de coco. Então você teria aí um laboratório gastronômico para variar o sabor. A maioria de nós, ao comer uma carne de um churrasco, por exemplo, prova muito mais o sal do que o sabor da própria carne. Só para dar um exemplo. O segundo grande vilão a exterminar das nossas vidas deveria ser o açúcar, uma droga lícita, mais viciante ao cérebro do que drogas como a cocaína, segundo alguns cientistas. O açúcar, grande vilão, exterminador de vidas, ligado a doenças severas como diabetes mellitus, obesidade, aumento do colesterol, câncer, hipertensão, aterosclerose, cáries dentárias, gastrite, gota, diminuição da memória, diminuição da potência sexual, só para citar alguns. No mundo todo, milhares de pessoas sofrem amputações de seus membros em decorrência do diabetes, fruto do abuso do uso do açúcar. O nosso corpo, além dos micronutrientes, como as vitaminas e sais minerais, necessita de 3 macronutrientes para estabelecer o mínimo necessário para sobreviver: as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Destes 3 macronutrientes, não existe nenhum carboidrato essencial. Por quê? Porque o corpo aprendeu ao longo dos milênios a sintetizar, a fabricar energia a partir das gorduras e proteínas. Os carboidratos estão relacionados em provocar picos de insulina no nosso corpo, que promovem, ora, uma saciedade e depois seguida de nova fome quando a insulina cai. Os níveis de insulina também tendem a estar relacionados com a síndrome metabólica, pondo em perigo nossa saúde. A nossa famosa pança, que nós não vemos escondida pela gordura da nossa pele, ela é uma gordura pró-inflamatória. Ela está ligada, dizem, com mais de 30 hormônios pró-inflamatórios. Como é que nós fazemos para nos libertar dessa gordura? O primeiro passo é libertar-se do vício do açúcar. Vamos nos acostumar, por exemplo, com o uso de verduras, legumes e folhas nas refeições do jantar. O jantar não deveria passar das 18 horas. No café da manhã, fazer um mínimo de uso dos pães, farináceos refinados e aumentar o uso de proteínas e gorduras de boa qualidade, como o azeite de oliva, óleo de coco, carne do sol, carne moída, frango desfiado, ovo caipira ou de granja confiável, bacon de açougue artesanal, queijo artesanal,
frutas como o poderoso abacate, ou o mamão, ou o melão, a goiaba, kiwi, morango, abacaxi, maçã, banana e limão. Esse café, que você pode variar conforme o apetite, não irá provocar um pico insulínico longo, que logo ao cair trará a fome de volta, mas deixará você saciado, nutrido e alimentado até a próxima refeição principal. Você pode achar muito, mas lembre-se que o café da manhã deveria ser nossa principal refeição. Em Portugal, o café da manhã é chamado de pequeno almoço. Algumas pessoas têm um truque na manga. Elas costumam, por exemplo, fazer um café da manhã, um copo de 300 ml, colocando uma colher de sopa ou duas de leite desnatado, uma colher de cafezinho de canela e uma colher de chá ou duas de azeite de oliva no café dentro. Mexem bem com a colher e para acompanhar podem usar uma fatia fina de queijo, um ovo mexido, uma ou duas fatias de bacon, carne de sol ou carne moída ou frango desfiado. Ou seja, usam gordura e proteínas de qualidade. Isso vai deixá-las saciadas até quase a hora do almoço. Não há necessidade de lanchar no período da manhã se não houver fome real. Muitas pessoas têm gula. Muitas pessoas têm a falsa fome ou estão habituadas pelas famílias a criar o hábito de se alimentar neste período. Outro grande inimigo de nossa saúde é o trigo e as farinhas refinadas. O trigo é um grão rico em carboidratos que contém pelo menos 3 elementos que chamam a nossa atenção do ponto de vista nutricional: o glúten, a glutinina do germe de trigo e os inibidores da amilase tripsina. Vale lembrar que o trigo de nossos dias não é o mesmo trigo de nossos antepassados. O nosso trigo de hoje sofreu modificações e manipulações genéticas para sobreviver às pragas e resistir aos pesticidas. Hoje se ouve falar muito dos processos alérgicos e inflamatórios provocados pelo binômio trigo-glúten, em provocar inflamação das alças intestinais, além dos problemas de absorção de nutrientes fundamentais para a construção e regeneração de nossos tecidos. Não precisa ter intolerância exclusiva ao glúten. Há pessoas que têm intolerância ao trigo mesmo. Além de inflamar os intestinos, eles provocam um aumento da permeabilidade da parede intestinal, induzindo doenças autoimunes, onde o corpo humano combate as estruturas do próprio corpo. Ainda tem um agravante desses elementos promoverem agressão à nossa maravilhosa flora intestinal, hoje chamada de microbiota intestinal, provocando disbioses e doenças carenciais e desnutrição de longo prazo, com repercussão na forma de doenças e alterações de humor, pois o intestino secreta hormônios, ou também lembrando que o nosso intestino é chamado de segundo cérebro. Outro grande inimigo que não podemos esquecer são gorduras, mas não são todas as gorduras. As gorduras de má qualidade. Porque as gorduras, de maneira geral, fornecem energia para o corpo, do mesmo modo que os carboidratos. Só que, enquanto os açúcares fornecem 4 calorias por grama, o mesmo que as proteínas, as gorduras fornecem mais que o dobro, isto é, 9 quilocalorias. As gorduras também são importantes fontes de armazenamento de vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K.
Além disso, as gorduras fazem parte das estruturas das células e fazem parte da constituição dos hormônios importantes. Logo, necessitam ser usadas diariamente e serem repostas, só que na dose correta, para não serem acumuladas desnecessariamente e promovendo malefícios ao organismo. Existem alguns tipos de gordura que se diferenciam bem umas das outras. Por exemplo, nós temos as gorduras saturadas. São aquelas de origem animal, geralmente. Em excesso, provocam risco de dislipidemia, promovendo o aumento dos níveis de colesterol total e LDL, que é o colesterol ruim. Suas principais fontes são a manteiga, banha, toicinho, carnes e seus derivados, leites e laticínios integrais. Então devem ser usados com muita parcimônia. Existem as gorduras monoinsaturadas. São aquelas que ajudam a controlar os níveis de colesterol. Suas principais fontes: azeite de oliva, abacate, oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. Existem as gorduras poliinsaturadas, representadas pelo ômega 3 e ômega 6. Quando consumidas em substituição às gorduras saturadas, ajudam a diminuir os níveis de LDL, sendo essenciais para o organismo quando consumidas na dose correta. Um exemplo disso é as sementes de linhaça, os óleos de peixe como o salmão, a sardinha, pescada. Existem também as gorduras trans. Essas gorduras são obtidas principalmente por hidrogenação de óleos vegetais e frequentemente utilizadas na indústria, em bolos, tortas e biscoito. Essas são as vilanescas. Elas elevam os teores de LDL e são capazes de reduzir os níveis do bom colesterol, o HDL. E por fim, temos as gorduras presentes no sangue, os triglicérides, podendo levar ao aumento das doenças cardiovasculares. Em geral, elas decorrem do abuso do uso do alimento gorduroso e rico em carboidrato, como pão, arroz, massas e doces. Agora que nós falamos o que nós não devemos comer, podemos começar a falar aquilo que nós poderíamos fazer para ter uma saúde melhor. Primeiro, aumentar o consumo de verduras, legumes, folhas, porque essas verduras, legumes e folhas são ricas em vitaminas, sais minerais, colaboram com a manutenção do organismo. São ricas em fibras que ajudam o funcionamento intestinal, dão suporte ao sistema imunológico, dão a sensação de saciedade, previnem doenças. Pode caprichar. Contudo, o mesmo não ocorre com as frutas, que devem ser utilizadas com mais parcimônia, porque elas são ricas em açúcares, que tendem a aumentar nosso peso, ou provocar os picos de insulina já falados. Alguns estudos sugerem que se coma pelo menos 3 a 5 tipos de verduras por dia e 2 tipos de frutas por dia para se ter o mínimo de saúde necessário. Outra recomendação é feijão. Variar os tipos de feijões usados e as formas de preparo, porque elas são ricas em ferro, ricas em proteína. Uma outra dica é as oleaginosas. Fazer uso das oleaginosas, especialmente após o almoço e o jantar. Sugestão: quinoa, linhaça,
castanhas do Pará, castanha do caju, chia. Dá vontade de comer o saco todo da castanha do Pará e de caju, porém, o recomendado é no máximo 2 por refeição, porque elas são muito calóricas. Outra dica importantíssima é tentar manter o peso saudável. Para isso, uma consulta com um nutricionista ou nutrólogo é fundamental, para que ele determine primeiro qual é o nível de gordura, o nível de massa magra que nós temos. Essa densidade muscular ou densidade magra é importantíssima, porque emagrecer significa perder gordura, mas também significa que nós devemos ganhar massa muscular que irá nos sustentar na terceira idade. Um dos pilares que nós viremos falar será a atividade muscular, a musculação. Quem tem músculo tem saúde, quem tem gordura está atraindo doenças. Próximo ponto é hidrate-se. Nosso corpo é 65% de água, então nós devemos tomar pelo menos entre 300 a 500 ml a cada 3 horas. Uma garrafinha d'água de meio litro pode servir de referência para os homens e um pouco menos para as mulheres. A cada 3 horas podemos beber água de coco, água odorizada com limão, com tangerina. Próximo ponto é variar ao máximo as refeições. Comer todo dia o mesmo tipo de salada não garante saúde. O nosso corpo precisa diversificar para aproveitar ao máximo os aminoácidos essenciais e os sais minerais, além das fibras. Um outro ponto: comer devagar. Comer devagar à mesa é um momento sagrado em que vamos degustar o alimento, saboreando-o, enchendo-o com as enzimas da boca, para que ele possa deslizar pelo sistema digestório e ser bem aproveitado por todos os setores, especialmente pelas boas bactérias que estão na nossa flora intestinal. Se sabe hoje, nós temos uma flora exuberante no intestino que pode ser prejudicada e aí gerar doenças, ou ser estimulada e gerar saúde. Então, o que nós comermos vai ter repercussão direta. Imagine alguém, por exemplo, que se alimenta de coxinha com refrigerante. A carga de açúcar, condimentos e temperos químicos que vai matar as bactérias boas, deixando que as bactérias más proliferem. Como é que ao longo do tempo essa pessoa pode estar saudável? Ainda que ela não aparente estar doente, ela está criando condições pró-inflamatórias dentro de si. Outro ponto importante: não usar líquidos durante as refeições, não dissolver as enzimas digestivas, usar a própria saliva. Isso é um hábito. Para isso, nós temos que comer sem pressa, devagar, saboreando cada garfada. Isso irá transformar o bolo alimentar em agradável repasto para a nossa flora intestinal. Um outro ponto é: tente fugir dos doces após as refeições. Nós buscamos os doces como quem foge, fuga espetacular, como quem quer distrair, quem quer uma recompensa. No lugar de um doce, experimente, por exemplo, levar para a refeição, pós almoço e jantar, coco ralado com semente de abóbora. Essa combinação é espetacular para o corpo, muito mais do que um doce refinado. Outra situação interessante: a última refeição
tem que se anteceder ao sono pelo menos 3 a 4 horas, a fim de evitar o refluxo gastroesofágico, a esofagite, a gastrite. Já falamos no passado, no nosso último encontro, que devemos dormir por cima do coração, para que o fundo do estômago fique mais baixo que a região do esôfago, a fim de que o alimento não tente subir de volta para a garganta, provocando a rouquidão matinal, a esofagite e especialmente o refluxo. Estes pequenos grandes hábitos, quando forem somados, irão gerar saúde. Você pode encontrar mais detalhes consultando uma nutricionista ou um nutrólogo. Nós só estamos aqui empurrando você de volta à saúde, dando os primeiros passos da volta. Você é o único responsável pela reconstrução de sua saúde. E vale um último alerta: nós demoramos anos para destruir nossa saúde, para engordar, ficarmos obesos. Nós não podemos, através da alimentação, adotando hábitos salutares, recuperar em dias ou em semanas. Nós vamos ter que convencer nosso corpo, nossas enzimas e bactérias de que nós queremos regeneração. Por enquanto é só, mas nós nos veremos no próximo encontro com o tema atividade muscular. Qualquer dúvida, vocês podem mandar um post pra gente, mas recebam novidades, comentários novos, observações no Instagram através de dremanuel.ortopedia e saúde. É um prazer imenso estar com vocês, sempre a servir. Aquele abraço.